bem-vindos aí a mais um webinar da TGT ESG. Hoje a gente vai falar de um tema aí que com certeza já é de conhecimento de todos vocês, né? A maioria das empresas aí está bem familiarizada já com o tema, então a gente vai falar aí do impacto da inteligência artificial generativa, né, GenAI, que a maioria conhece aí, chama, e um pouquinho, né, da parte aí de nuvem da AWS, né, nos negócios e dentro do nosso ambiente de TI. Então, hoje a gente vai trazer aqui para essa discussão, né, o estudo da TGT ESG sobre o mercado de serviços AWS, né, e como a GenAI tem se tornado aí indispensável dentro desse mercado, tanto falando em crescimento econômico, tecnológico, né, olhando para o Brasil, tá bom? Então, falando um pouquinho aqui já do material, segundo o relatório, né, casos de uso, como gestão de documentos, experiência do cliente, né, e modernização de códigos, que a gente sabe aí que são uma realidade dentro, né, dessa parte aí de GenAI. Então, a gente também vai trazer para a discussão a parte aí de automatização administrativa, experiência do cliente, né, e modernização de aplicativos. Então, a gente vai fazer aí um geral, né, falando aí de GenAI, com a parte de nuvens e trazer para dentro da nossa realidade, né, dando um pouquinho de aplicação em cada um aí dos cenários que vocês atuam, né, no dia a dia aí, dentro desse contexto, tá bom? Então, eu acho que, né, para dizer assim, dar um start aí com grande estilo, a gente, né, tem a Adriana Franz aqui com a gente. A Adriana é autora do estudo, né? Com certeza ela vai poder nos orientar aqui de alguma forma nas respostas, complementar alguma coisa. Adriana, seja muito bem-vinda, né, ao webinar de hoje, todos os convidados aqui também. E para complementar a nossa conversa, convidamos representantes de alguma das empresas líderes que foram mencionadas no estudo. Sejam bem-vindos, Thiago Fortunato, AI Senior Manager da Compass Wall, Wagner Andrade, CEO da DataRain, Maurício Fernandes, presidente da Dédalus, Kesus Fofano, Head de Vendas Cloud da Embratel, Jackson Ribeiro, Head of Data da Rede, Fernando Cruz, gerente executivo da T-Systems, e Maurício Carvalho, CEO da ST IT Cloud. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar start aqui ao nosso bate-papo. Vou conduzir aqui, né, com a minha parte aqui de trazer as perguntas. Se tiver alguma né, necessidade de interferência, a Adriana aqui com toda a expertise vai me apoiar também. E a gente vai tocando, pessoal. Vamos lá. Queria começar com a Adriana, tá? Adriana, olhando aqui dentro do material, eu dei uma boa lida aqui, não sou especialista, mas acho que está super bem escrito ali, a gente consegue entrar muito profundamente no assunto, né? Então, queria entender um pouquinho de você, olhando aqui para dentro do estudo, né, e tudo aqui que a gente já trouxe de insights, quais são os impactos, né, que você considera aí mais significativos dentro da GenAI, né? Que você conseguiu observar aí dentro de tudo que você levantou para o estudo, muito mais da parte aí de, né, insights, sensações que você teve ao desenvolver todo esse material, Adriana. Obrigada, Carol. Bom, é um prazer, né, estar aqui hoje conversando com tantas feras que são os representantes dos líderes, né, de empresas líderes do ecossistema AWS, né? Acho que é um dia muito feliz, estou muito animada com essa conversa. Bom, falando um pouco sobre os achados da pesquisa, né, de 2024, o estudo rodou em meados de julho, né? De lá para cá, obviamente, muita coisa aconteceu, né, gente? O mercado tem sido tão rápido, tão dinâmico, né? Que se a gente estivesse falando daqui um mês, é possível que a gente já estivesse falando alguma novidade, trazendo algum dado novo, né? Pensando um pouco, então, que foi realizado no meio do ano passado, na época, né, eu ainda vi poucos casos de Generative AI em escala, né? Naquele momento, eu acho que tinha muita POC, experimentação, piloto, mas eu acho, né, que 2024, né, agora que a gente está aqui no começo do ano e a gente consegue fazer uma reflexão do ano passado, quando a gente fala de Generative AI, eu acho que nós evoluímos muito.
muito em relação a superar barreiras que havia em relação e dúvidas que havia em relação à tecnologia. Então, eu acho que um certo ceticismo, né, de algumas organizações, especialmente aquelas mais tradicionais, eu acho que, de alguma maneira, essas barreiras ao longo de 2024 foram superadas. E aí nós vimos mais empresas, obviamente, interessadas no tema e dispostas, né? E aí, com a ajuda aqui dos meus colegas, de todos os fornecedores, né? Buscando fornecedores preparados para ajudá-los, então, nessa experimentação, nestes testes, e evoluir no tema. Então, eu acho, sim, que a gente saiu do momento de muito ceticismo, a gente ainda fala, obviamente, os riscos não estão todos superados, a gente sabe que a gente ainda tem, a gente fala de alucinação, a gente fala de uma falta de uma governança, a gente sabe, como eu já discuti com alguns de vocês, que a fundação de dados, a base de dados, muitas vezes não está estruturada para, de fato, você tirar proveito e conseguir aplicar a Generative AI. Então, eu sei que a gente tem desafios para 2025, porém, alguns dos grandes, inclusive esses de ceticismo, acho que eles foram, de alguma maneira, a gente foi se acostumando, as empresas estão mais conscientes sobre o tema e querem muito experimentar. Em termos de caso de uso do ano passado, acho que a Carol já antecipou alguma coisa, né? O que eu vi, obviamente, é muita coisa de agentes de atendimento. Hiperpersonalização foi uma palavra que a gente ouviu muito o ano passado. Então, atender consumidor baseado nas preferências, nos hábitos do indivíduo, eu acho que isso é uma evolução. Muito uso em gestão de conhecimento, automação. A gente sabe, né? Eu sempre falo isso, que o Brasil, a gente tem muita burocracia, a gente tem muito trabalho manual, muito processo, tarefa repetitiva, tem muita oportunidade. Então, eu acho que isso eu comecei a ver, eu acho que é onde a gente tende a evoluir, eficiência operacional. E fiquei muito entusiasmada quando vi que Generative AI também está ajudando a tecnologia a aprimorar-se. Então, está ajudando, por exemplo, a migrar sistemas legados, a realizar testes de forma mais ampla. Então, o uso da tecnologia, o uso do Generative AI dentro dos processos da tecnologia, eu já comecei a ver, e acho que é um caminho bem promissor aí para o próximo ano. Legal, Adriana, super interessante seu ponto de vista, né? A gente tem visto aí, eu acho que tem uma frase que eu escuto muito e que é, né, bem pertinente para esse momento. A gente vive um momento onde a inteligência artificial deixou de ser só uma tendência, né? Ela é uma realidade presente no nosso dia a dia e faz muito sentido com o estudo, né? Agora é muito que a gente pode ver na prática, né? Tudo isso sendo aplicado também. Muito bom, obrigada, Adriana. Voltando aqui para o nosso roteiro, queria chamar o representante da DataRain para falar um pouquinho também, né? Dentro do estudo todo, a gente viu ali que tem 4 quadrantes, né? Onde vocês se destacam de alguma forma. Então, queria entender um pouquinho melhor quais são os desafios aí, né? Dentro disso tudo que foi colocado, que vocês enxergam aí para implementar as soluções, né? Porque, assim, muito se fala que é uma realidade, que a gente já está preparado, mas tem uma série de desafios. Eu acho que aí, dentro dos 4 quadrantes do estudo, como é que vocês enxergam aí os desafios, né, para implementar essas soluções? E como que vocês se organizam aí de alguma forma para tentar superar, para que realmente a inteligência artificial tenha aí sucesso nessa aplicação, enfim. Como que vocês conseguem lidar com isso? Como que está sendo feito aí dentro da DataRain hoje? Perfeito. Bom, um aspecto bastante importante é que, para nós, dados são realmente relacionados a tudo, tá? Tanto que, no momento que nós fundamos a empresa, apesar de ser uma empresa que, naquele momento da fundação, sim, a gente queria abordar muito a questão da tecnologia de nuvem, mas o que nós fizemos foi o seguinte:
Bom, mas o que virá dessa nuvem? Não, vai virar dados, né? Isso acabou gerando, inclusive, a definição do próprio nome da empresa, Data Rain, né? A chuva de dados, porque os dados são realmente a essência de tudo, tá? E aí um aspecto bastante importante, já desde a nossa fundação, desde o primeiro ano de operação, a gente trabalhou em alguns projetos muito importantes de grandes data lakes, tá? Quando a gente fala especificamente da Generative AI, o que é que nós tivemos? Tá? O hype começou no primeiro trimestre de 2023, ou seja, nós temos pouco mais de 2 anos. No primeiro momento, nós tivemos uma curva de adoção muito grande pelo usuário final, tá? As empresas começaram a estudar para ver o quão sólido era aquilo, porque vamos lembrar o seguinte: uma coisa é você brincar com seus dados, né? Outra coisa é você brincar com os dados de milhões de clientes, tá? Então, aí o nível de responsabilidade é brutalmente maior, existem regulamentações a esse respeito, então é importante que se tome muito cuidado, tá? E aí algumas disciplinas que, de certa forma, tá, não vinham sendo olhadas com tanto rigor. Então, por exemplo, a questão da governança dos dados, tá, a curadoria desses dados, a arquitetura de dados, começaram a se tornar bastante importantes. Tá? Então, nós tivemos o início do hype de 2023, 2023 ainda, 2024, as empresas começaram a buscar o desenvolvimento de aplicações utilizando essa tecnologia, se depararam com uma série de desafios. Em novembro, eu participei de uma conferência chamada Healthcare Innovation Conference, e foi apresentada uma pesquisa bastante importante pelo pessoal da Luzinski Associados, né? Eles fizeram uma pesquisa mostrando especificamente daquelas empresas que não conseguiram ser bem-sucedidas nos seus processos de implementação de soluções de inteligência artificial, quais foram os principais blockers, tá? Bom, 46% dos respondentes disseram, e essa pesquisa foi feita especificamente com o universo de CEOs de empresas que tinham justamente já desenvolvido essas experiências. Então, 46% deles responderam que o grande blocker foi a percepção do investimento necessário. 24% deles disseram que era a falta de uma maior clareza com relação ao caso de uso. Tá? E aí, quando nós pegamos as outras todas razões de blockers, nós podemos juntar todas elas num conjunto e vamos dizer qualidade dos dados. A qualidade dos dados, inclusive, ela está envolvida, inclusive, naquela percepção acerca do investimento necessário. Porque muitas vezes, quando o cliente fala, eu estou com uma solução, uma necessidade aqui, alguma coisinha simples, legal, muito bem, vamos dar uma olhada como é que está a arquitetura de dados. Vamos ver se você tem hoje um modelo de curadoria. Se você, para fazer uma aplicação, mesmo que seja pequena, você tem que fazer, tá, um processo de transformação que é realmente tão profundo como trabalhar uma arquitetura de dados na empresa, isso, obviamente, vai acarretar um investimento, não só financeiro, mas também em recursos e tempo dos seus profissionais, e aí é isso que traz aquela percepção da necessidade de investimento. Tá? O que é que nós fizemos? Com base justamente nesses ensinamentos, tá? Nós começamos a falar o seguinte: bom, vamos pensar grande e começar pequeno. Tá? Então, a Adriana falou muito de aplicações na área de atendimento. Tá? Nós criamos, por exemplo, um produto que a gente chama de Rain AI, que é basicamente o seguinte: eu tenho já um conjunto de casos de uso pré-estabelecidos, eu tenho um conjunto de dados associados a esse caso de uso, que normalmente é muito fácil de ser mapeado dentro desse do cliente, e que eu vendo dentro de um modelo de SaaS. Tá? Então, com isso, a gente consegue endereçar esses 3 blockers. Tá? O investimento inicial fica pequeno, tá? Eu tenho um caso de uso ali já bem definido e, consequentemente, também eu tenho um set de dados claros com os quais a gente vai trabalhar. E tudo isso com vistas a quê? A garantir que essa primeira implementação seja muito bem sucedida para que você possa aculturar o seu cliente, tá, no uso dessas soluções. Então, sim, teve um aspecto cultural bastante importante, tá, a questão das resistências, tá? Mas, por outro lado, vamos lembrar que a inteligência artificial ela já existe há bastante tempo. Tá? Nós somos parceiros da Amazon Web Services e a própria Amazon.com ela já usa há muito tempo. Você está lá navegando no seu
no portal de compras e ela começa, olha, outros clientes que solicitaram isso, compraram aquilo. Então, isso já está sendo usado há muito tempo. Nós não percebíamos, muitas vezes. Tá? O hype da GenAI serviu exatamente para que nós tivéssemos a percepção do quanto isso já está sendo utilizado. Tá? Há muito tempo que os sistemas antifraudes, operadoras de cartão de crédito, de bancos e de seguradoras também estão usando inteligência artificial. Tá? O que a GenAI fez eu estou trazendo uma aplicação específica, uma modalidade específica de inteligência artificial que eu estou utilizando. Tá? Uma análise contextual e textual, porque, efetivamente, a gente tem um volume de dados brutais, de documentos que foram publicados. Tá? Então, isso permitiu que o conceito fosse popularizado. Tá? Todo mundo hoje sabe que existe inteligência artificial. Tá? Mas, na verdade, é um processo evolutivo. E aí, obviamente, com esse hype, a gente tem agora o quê? Uma aceleração desse processo evolutivo e dessa curva de adoção. Tá? Tanto que a maior parte dos analistas estão dizendo que este ano a gente vai ter justamente um estouro de uso dos agentes inteligentes. Né? E a gente começa a entrar na inteligência artificial geral. Então, o momento é bastante interessante. Tá? De novo, para nós, né? De novo, dados está na nossa razão de existência, tudo gravita em torno disso. É muito importante que, efetivamente, para que a gente possa tirar o máximo de proveito disso, evite que justamente a aplicação alucine e você tenha justamente estratégias muito bem definidas em termos de curadoria, em termos de governança desses dados e definição bastante clara de guardrails. Okay? Joia, muito bom. Fico aqui, né? Acho que são palavras-chave que você traz aí que são bem pertinentes, a parte de governança, de dados, né? É bem interessante. Eu acho que agora é muito desenvolvimento aí das empresas, né? Da aceitação cultural também. Acho que é bem legal trazer esse ponto. Bom, para a gente continuar aqui nosso bate-papo, vou chamar o representante da Compass Wall. Queria, né, Thiago, entender um pouquinho aí do seu lado, falando um pouco mais aqui da parte técnica, né? O que hoje vocês estão usando aí de ferramenta, né, da Amazon, como o Amazon Bedrock, para aproveitar todo o potencial aí da GenAI. Então, vou agora, né, dando sequência aqui ao bate-papo, vou trazer aqui o representante da Embratel, o Cassius, né, para falar um pouquinho com a gente também. Olhando dentro aí do cenário Embratel, né, como é que vocês estão se adaptando, como que as ferramentas aí da AWS contribuem, né, dentro aí do cenário de vocês para desenvolver soluções de GenAI personalizadas, como que vocês estão usando, né, todas aí as soluções da AWS dentro do contexto Embratel? Vamos falar um pouquinho aqui, né, mais da parte técnica aqui, de ferramentas, desenvolvimento, vamos dar a sequência aqui o papo. Quero chamar aqui o representante da STIT, o Maurício, para falar um pouquinho aqui, Maurício, dentro do contexto aí de vocês, qual que é o papel das ferramentas de AI, né, da parte aí da AWS? Desenvolvimento de soluções personalizadas, como é que vocês usam aí? A Adriana, no comecinho, falou ali, né, da parte de personalização, hiperpersonalização, tá aí, né, tanto no nosso dia a dia. Como é que vocês fazem parte aí do dia a dia de vocês, o uso das ferramentas? Legal, bom dia, pessoal. Do nosso lado aqui, nós temos explorado muito, principalmente a plataforma da AWS, né? E o que a gente vê no mercado é uma expectativa muito grande em relação à GenAI, aquela expectativa de que a GenAI vai resolver tudo, vai resolver a vida, e de forma muito simples nós vamos implementar uma solução que realmente resolva o problema do cliente. Isso não é bem verdade, né? Existe um hype muito grande por trás da GenAI e o que nós tentamos conduzir ali com o cliente é justamente essa expectativa, segurar a expectativa de que sim, nós vamos implementar uma solução que faz sentido para o dia a dia dele, seja na linha da produtividade, na automação dos processos internos. A Adriana trouxe um ponto interessante que a gente está vendo sim no mercado, que é a questão da produtividade. E então nós temos
procurado implementar soluções para os clientes utilizando toda a plataforma da AWS e a diversificação de serviços, né? Bedrock, por exemplo, é uma solução fantástica, tem vários LLMs por trás, onde você consegue implementar a solução que faz mais sentido. E o que eu vejo é que a ferramenta por si só ela não vai resolver o problema do cliente, né? O cliente ele tem que estar engajado, ele tem que estar muito disposto a abrir a mente para usar aquela tecnologia nova. Às vezes a gente entra assim com ferramentas, com processos, mas o cliente não está preparado ali para receber aquela tecnologia toda, né? Então, teve um caso bem interessante que nós implementamos um cliente em que era uma solução de análise de documentos, fazendo buscas e integrada ao LLM, e a expectativa do cliente era que com uma palavra o LLM já respondesse a pergunta dele, mas a pergunta estava na cabeça dele, né? Então, nós tivemos que conduzi-lo no sentido de que, olha, é ideal que você conduza ali uma pergunta como se você estivesse conversando com uma pessoa para que você consiga extrair o resultado da plataforma. Isso é bem curioso que eu vejo no mercado, né? As empresas, as pessoas, elas têm essa expectativa de que a GenAI vai resolver todos os problemas. Eu vou colocar uma palavra ali, ele já vai entender o que está na minha mente. E não é bem assim, né? Com relação às ferramentas, nós temos todo o leque de ferramentas que a AWS tem como plataforma. Temos uma parceria que logo vai ser anunciada aí para o mercado com uma empresa no exterior que cria aceleradores e agentes de AI para facilitar essas implementações, já na linha que o Wagner da DataRain falou aí, eu achei bem interessante, inclusive, de agentes de AI. Eu concordo que os agentes serão a nova hype, né? Os agentes, para quem nunca ouviu falar, né, Wagner, são especialistas com uma inteligência artificial por trás. Exato. Então, é o novo hype do momento que as pessoas vão procurar, né? Já estão nos procurando nessa pegada. Poxa, eu tenho um processo aqui que ele precisa ser automatizado, mas ele é bem específico da minha área, seja uma área de saúde, seja uma área industrial. Então, nós temos que entrar com a gente para resolver aquele problema específico, justamente para evitar a tal da alucinação da AI, da gente ter todo aquele modelo gigantesco por trás. E tem que tomar cuidado com isso, porque a AI ou IA, né? Em português IA, tem resposta para tudo, né? Então, se quem está interagindo com a inteligência artificial não souber interagir da forma adequada, fazendo perguntas e entendendo o contexto das respostas, é um perigo muito grande, porque a pessoa que está ali na linha de frente, ela pode tomar uma decisão errada, baseada numa tecnologia que nem sempre tem a resposta mais apurada. Então, eu diria que, com relação a plataformas de GenAI, nós temos várias opções. Nós temos a AWS, com muitas soluções por trás ali que fazem sentido, mas também temos que conduzir os clientes. Conduzir o cliente no sentido de que, olha, nós vamos implementar, sim, uma solução, e essa solução ela precisa ser utilizada dessa forma. Os dados precisam estar bem estruturados, você precisa ter uma governança por trás desses dados para que a gente consiga ter mais assertividade. A Adriana colocou a questão das POCs no ano passado, realmente foi um ano de POCs, eu não aguentava mais falar de POCs, espero que esse ano seja diferente, da gente transformar as POCs em realidade, em projetos reais. E na POC nós ouvíamos muito isso, né? De que, poxa, eu tenho um problema simples aqui para a gente resolver. E o cliente queria colocar a prova de conceito em produção, gente. E não é bem assim, né? A gente tem que pensar em toda a parte de governança, de implementação, de segurança, tudo que está por trás da implementação de uma solução de GenAI. GenAI, ela é a ponta ali que vai atender uma necessidade específica. Mas o que vem por trás, né?
que eu vou usar de ferramentas para garantir que aquela solução seja efetiva. Uma POC, uma prova de conceito não vai resolver isso. A gente tem que trazer essa visão para o cliente. Eu acho que a ISG, nesse sentido, traz uma consultoria muito bacana, muito apurada, para realmente trazer para os executivos ali uma visão de que a tecnologia, ela é o meio, né? Ela é o meio, ela não é o fim. O fim é a necessidade de negócio, é o que o cliente vai usar na prática. Então, a gente tem tentado conduzir nesse sentido aí essa revolução de GenAI e, se Deus quiser, muita coisa bacana aí pela frente. Muito bom, bons pontos aí que você coloca, acho que é legal, né, essa relação humana aí também, tem uma expectativa muito alta de entrega, mas ainda a gente precisa, né, do meu lado aqui eu vejo que ainda tem a questão do briefing, né, expectativa ali, mas o que realmente você deseja e o que a gente realmente consegue entregar, acho que você traz pontos bem relevantes aqui, queria chamar aqui para, né, encorpar ainda mais a nossa discussão aqui. Eu estou com alguns representantes aqui das empresas, né? Queria chamar agora também da T-Systems para falar um pouquinho aqui como a AWS, falando aí entre a parceria que vocês têm hoje com a SAP também, como a T-Systems está aí ajudando seus clientes a adotar soluções, né, SAP dentro das nuvens, né? O que vocês têm feito aí, falando entre essas integrações, como tem funcionado aí dentro do cenário de vocês, Fernando? Queria te convidar aqui para falar um pouquinho também. Bom dia, pessoal. Antes de falar um pouquinho aqui sobre SAP e AI, Maurício, eu acho que a gente tem que inventar uma IA que prevê pensamentos, porque aí acho que todas as nossas empresas vão ter um sucesso e ganhar bastante dinheiro aí, porque nossos clientes aqui também quer que faça um milagre aqui e entenda ler pensamentos. Fazer uma parceria com o Elon Musk dá, né? Então, Boa. Legal. E assim, pessoal, a T-Systems ela é conhecida, né, mundialmente pela expertise em SAP. Então, a gente naturalmente que a gente é consultado quando clientes têm SAP para inovar, migrações, e claro, com o hype de inteligência artificial, muita gente consultou a T-Systems, né, muitos clientes consultaram a gente para entender quais seriam os possíveis benefícios que a inteligência artificial, mais SAP, mais processos, mais receita ali na ponta, né, o acesso ao cliente final desses clientes poderiam ser impactados. E como o próprio Wagner, Adriano, Maurício comentaram, o ano passado era muito hyper, então a gente recebeu muita consultoria, falando até do Elon Musk, eu quero um foguete que dê ré, mas não tinha um motivo real para aquela inovação, para aquela necessidade. Então a gente serviu muito de consultoria para entender qual era a real necessidade, qual o valor agregado que aquele cliente queria. Muitos, e ainda mais o mercado brasileiro, queria estar só no movimento, queria falar que tinha alguma coisa de inteligência artificial. E isso, vocês conhecem, costuma dar errado, porque tem que ter um planejamento, o custo às vezes não é tão... se não tiver ali uma balança de valor agregado com custo e o ROI não chega naquela expectativa que os clientes esperam. Então, a gente trabalhou muito ano passado em soluções de, primeiro, consultoria, entender real necessidade. Depois, sim, a gente trazia soluções que, para aquele momento, fazia sentido. E falando de SAP e AWS, a gente teve, claro, POC, não tem como não falar, Adriana, Maurício, que todo mundo fez POC, de todos os níveis, e como estava todo mundo na corrida de quero ser o primeiro, quero ser o inovador disruptivo, então tinha de tudo, tinha POC desde agentes de atendimento de saque, né, que a gente tem alguns clientes que pediram muito, mas até AI tentando prever mercado brasileiro, financeiro, econômico, que nunca ninguém conseguiu, e eu acho que nem a IA vai conseguir prever tanto
com tantos detalhes, informações, igual que o pessoal pediu para a gente, alguns clientes que era do setor bancário. E a gente, mas falando de SAP, a gente pode até falar um pouco que a gente teve muitos casos já de sucesso, de implantação, cases, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas a SAP está com uma nova solução, que é o SAP Rise, que é como se fosse a bem superficial, pessoal, uma nuvem deles, né? Uma nuvem da SAP. Então, teve muita consultoria com a T-Systems de como fazer uma possível migração para o SAP Rise. E aí, a gente fez uma parceria com a AWS, onde todo o meio de campo da migração de dados, de ponte para o SAP Rise, passava pela AWS. Então, esse não é mais um POC, a gente já tem cases, fizemos migrações para alguns clientes. Foi super interessante, porque aí entra a inteligência artificial. A gente conseguiu, com a parceria da AWS e também com desenvolvimento interno da T-Systems, criar um processo automatizado que fazia análises através de inteligências artificiais. Comentamos aqui também, né? O pessoal comentou sobre agentes que trabalham internamente no background, que o cliente não precisa saber. Muitos dos nossos clientes usam inteligência artificial lá na ponta, no atendimento de um ticket, de resolução automática de um ticket, sem saber que por trás tem um agente ali fazendo correlações e usando inteligências artificiais, dados do próprio cliente ali. Então, a gente também criou serviços que falam, sim, tem inteligência artificial, mas não é o foguete do Elon Musk. Você não vai ter uma solução, um robô ali na ponta que você vai ver. Mas todo o seu background, todos os seus processos tem, em certos momentos, uso de inteligência artificial, como na migração do SAP para o RISE. Então, a gente conseguiu ver melhor rota para os dados, como deixar o downtime reduzido para fazer certas migrações. Então, ele ajudou todo na arquitetura dessas soluções. Melhor custo, né? A gente usou os links que precisava para essas cópias, melhores horários, melhores soluções da AWS. O Maurício comentou sobre todo o stack da AWS de inteligência artificial. Assim, pessoal, a gente poderia aqui ficar horas falando sobre esse stack, mas a AWS é um ecossistema que permite a gente fazer um serverless, montar um servidorzinho ali rapidinho, ter um S3 para copiar dados rapidamente. Então, dependendo da solução, você tem um ecossistema da AWS para poder usar na necessidade do cliente. E aí, claro, teremos agentes ali em certos pontos para poder fazer toda a análise de dados, toda a inteligência para aquelas migrações. Isso deu muito certo. Para 2025, a gente está fazendo uma solução para sistemas legados. Aí sai um pouquinho de SAP, mas muitos clientes nossos querem migrar. A Adriana até comentou que 2025 processo ainda vai continuar, né, sendo usado a inteligência artificial para a própria área, né, para a própria empresa, porque no começo muita gente procurou a gente, muitos clientes procuraram como é que eu faço para o meu usuário final receber o benefício da inteligência artificial. E a gente via aqui em casa, os clientes não usavam para legal, para analisar uma proposta, para agilizar processos internos deles. Era a T-Systems, todo mundo deve conhecer aqui, mas é uma empresa alemã, então até a gente precisou se reinventar usando inteligência artificial internamente para poder ser mais ágil. Então a gente focou muito em, ok, a gente entende que vocês querem participar do hype, querem ter uma solução que tem inteligência artificial, mas você já pode usar no seu dia a dia para os seus próprios processos. E aí a gente entendeu que softwares, né, aplicações legadas, é um ponto que com certeza tem uma margem muito grande para a gente explorar, né? E aí entra, como o Wagner falou, entra dados, entra migração, se a gente vai fazer um refactory, se a gente vai o serverless, se vai mudar para AWS, se mantém híbrido, cloud híbrida. Então agora a gente está fazendo uma solução, né, um roadmap para entender cada necessidade e cada momento de cada nossos clientes, para assim sugerir migrações mais conservadoras, mas também fazer disrupção e, se for o caso, pensar até em SaaS, né? Pensar em algo que vai fazer sentido ali para aquele cliente, usando
toda a expertise da T-Systems e o ecossistema que a AWS fornece para a gente. Então, vai servir de ponte em alguns momentos, mas também de hospedeiro ali final das nossas soluções. Essa é a nossa realidade de inteligência artificial aqui na T-Systems. Claro, a gente tem muito lab, a gente tem muito POC, tem muita criação. Então, a gente já tem, por exemplo, agentes da T-Systems, que em breve a gente vai vender como solução, com parcerias, né, de outros vendors. A gente não quer inventar a roda, nem faz sentido. Já tem vários partners que estão bem mais evoluídos, então a gente quer ir junto nas soluções. Mas hoje a gente já está fazendo testes de agentes privados, que a gente chama, né, que roda nos ambientes on-premise do cliente e faz todas as análises de dados, consulta. Então, tem base de erros conhecidos, eles podem pesquisar todos os tickets. A gente tem parceria com a ServiceNow também, então, esses agentes é como se fosse animaizinhos que ficam ali cavucando para pegar dados, entender e criar uma história ali, algo de dados. O Wagner falou muito bem, e eu não sou especialista em dados, de como traduzir aquilo de uma forma que seja útil ou para um CEO tomar decisões baseadas em históricos em contratos ou no mercado no passado. Então, a gente está fazendo esses agentes para uma inteligência que seja inteligente, né? Não só falar que que tem ali uma inteligência que não faça sentido para os nossos clientes. Obrigado, Carol, pela Legal, pergunta. muito bom. Estou aprendendo mais aqui também. Legal ouvir o tanto de soluções aí, de ferramentas que têm possibilidade aí de aplicação e fazer funcionar. Queria chamar aqui o Maurício, da Daedalus, para falar um pouquinho também com a gente, né, trazer dentro do olhar aí de vocês, né? O relatório, ele traz ali um ponto bem importante, que eu acho que é uma dor aí de muitas empresas, que é a parte de modernização dos sistemas legados, né? É uma realidade aí para muitas empresas, então a gente vive aí essa aceleração de inteligência artificial, mas tem muita coisa que ainda funciona, tem muitos legados aí. Então, acho que é o grande desafio da maioria das empresas. Queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês têm utilizado aí parte das soluções da AWS para facilitar, né, toda essa transição entre os sistemas, né, e otimizar tudo isso, e acho que na ponta, né, que fica ali também, garantir eficiência operacional para os clientes, né? Então, eu acho que aí, esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios. E queria entender um pouquinho de vocês, Maurício, como é que está a situação aí dentro da Daedalus? Obrigado, Carol. Eu estava comentando um pouco antes de entrar no ar, né? A gente está tendo um começo de ano muito extremo, todo mundo querendo conversar sobre projetos. Todos aqui concordaram que está assim mesmo, né? Nem parece que virou o ano. E, fundamentalmente, o que nós temos feito são dois tipos de projeto, GenAI ou dados, né? Indo naquilo que o Wagner já falou anteriormente, nós não estávamos preparados para GenAI. A gente tem que assumir isso. De vez em quando aparece alguma tecnologia que é tão disruptiva, como foi o caso de GenAI, mas também como foi Cloud, né, há uns 15 anos atrás, em que a gente não está preparado para ela, nem nós, como pessoa física, nem como jurídica. Associado a isso, a necessidade, por motivos externos, o hype sobre GenAI foi muito alto. A boa notícia parece que esse assunto está começando a aterrissar, né? Então, você começa a ver que as pessoas estão olhando isso com um pouco mais de seriedade. Houve e continua havendo uma desilusão, porque é uma coisa que nunca muda, né? Eu escrevi um artigo sobre coisas que nunca mudam. Uma delas a gente sempre acha que as tecnologias vão entregar muito mais do que, de fato, elas vão entregar, né? Então, há um momento que você fala, é só isso, né? Mas o só isso do GenAI já é extraordinário, assim como o Cloud Computing, assim como várias outras coisas. Então, ainda há um pouco de ainda há desilusão, vai haver mais. Ainda tem gente querendo fazer projetos com urgência, né? O que a gente recomenda para os clientes olha, cria 1 ou 2 quick wins,
não vai entrar no projeto de GenAI para 2 anos, porque quando você terminar, você já está desatualizado. Faça 1, 2 quick wins para atrair o pessoal de negócio. É outra dificuldade que a gente vê muito grande, típica de nós, profissionais de TI, né? Conversar com o negócio. Mais que isso, perceber que nós somos o negócio das companhias e entregar soluções tecnológicas que realmente tenham impacto, tenham a ver com o que a empresa precisa naquele momento. Então, a gente tem dado bastante orientação nesse sentido e tem tido resultados muito interessantes, né? Antes mesmo de falar de modernização de legado, é modernização dos próprios dados, né? A gente fala muito disso, de modernizar sua plataforma de dados. Mas eu já uso, digamos, Databricks, ou eu uso Redshift da AWS, ou Snowflake, são plataformas modernas, tá bom. Mas como que você organizou tudo lá dentro? Como estão os seus dados? Como que está a modelagem? Como que está a qualidade desses dados? Quem sabe o que é aquele dado, de fato? Quais são as regras de construção daquela informação? Então, a gente tem trabalhado em projetos, especialmente no setor financeiro, que tem muitos dados, mas não necessariamente prontos para GenAI, e também trabalhado em outros segmentos, como saúde, educação, manufatura. São áreas que acumularam muito dado sem saber para quê, né? E que agora descobrem que vão ter que dar uma arrumada na casa antes de ir para a GenAI. Então, nós estamos entrando em projetos, já entregamos vários, né? Mas ano passado, especialmente, foi muito disso, de modernizar as suas plataformas de dados e a sua governança de dados, para que você consiga efetivamente ter controle dinâmico, né, diário, operacional, sobre como que esses dados evoluem, para que aí sim a gente possa brincar com voos mais altos, né? Seja GenAI, sejam outras formas de inteligência artificial. É engraçado, né, pessoal? Acho que vocês vão concordar comigo. O cliente vem procurando GenAI e às vezes a gente percebe que uma machine learning, né, que é uma coisa um pouco mais tradicional de AI, resolve melhor, né? E então o hype de GenAI acaba puxando mais um monte de coisas. Machine learning, governança de dados, segurança, né? E todas essas coisas acabam gerando um volume enorme de trabalho para todos nós, mas é um trabalho legal de ser feito, né, gente? Porque a gente dessa forma realmente está fazendo algo útil para as companhias e preparando elas para um futuro diferente. Que mais que eu queria falar? Eu queria falar que assim a AWS surpreendeu todo mundo. Todos sabemos aqui, não foi a AWS que inventou a ideia de AI generativa. Ela foi pega de surpresa, como todos nós aqui. Se alguém sabia que GenAI ia acontecer, por favor, levanta a mão. Mas eu acho que nenhum de nós, né? Então, gente, a AWS ficou surpresa por isso, ficou congelada por alguns meses, até que, por incrível que pareça, ela deu a volta por cima. A gente tem que reconhecer isso. Hoje, ela está muito à frente do resto do mercado, por vários motivos, né? Primeiro, a boa quantidade dos dados no mundo estão dentro da AWS, seja no S3, seja qualquer outro repositório de dados. Para que você vai tirar os dados de lá e levar para outra nuvem para processar? Quer dizer, talvez seja mais interessante, até pelo custo, que você faça isso em AWS. Então, vamos torcer para a AWS ter uma solução. Segundo, a AWS foi muito feliz, e eu acompanhei isso desde o início, porque eu já estava aqui quando a AWS chegou, né? A gente teve uma colaboração na chegada deles no Brasil. Eles foram muito felizes do mundo inteiro em criar um séquito de seguidores, né? Parece um pouco a Apple, né, gente? É impressionante. O desenvolvedor, especialmente que gosta da AWS, ele tem uma relação quase que mística com a AWS, né? É muito interessante isso. Então, é muito fácil você chegar para uma empresa e falar, olha, AWS, porque você tem mão de obra, o seu time, né, caro CIO ou CTO, o seu time gosta da AWS, e a AWS respondeu nisso de uma forma muito firme. Então, todos esses elementos fizeram a AWS se posicionar muito bem em GenAI, surpreendentemente bem.
e a gente está surfando isso junto com eles. Então, hoje, a gente é multi-cloud, a gente trabalha com todas as clouds, mas 100% dos projetos de GenAI ou de dados associados à implementação de uma governança para GenAI estão sendo feitos com a AWS. É impressionante, a gente não tem um número 2, né? E isso foi, eu acho que é uma grande reflexão para todos nós, a reviravolta que a AWS conseguiu dar nisso. Lembrando que hoje a AWS é maior do que a SAP, IBM e Oracle juntas, né? É uma empresa enorme. E eles conseguiram se movimentar na velocidade que o mercado precisava, né? E é o que eu falo para meus clientes, falei, cara, se a AWS conseguiu, você também tem que conseguir. Vamos achar um jeito de acelerar esse processo, né, de inteligência artificial na sua companhia, mas com prudência, com controle, com governança, com um plano bem definido, com uma visão de negócio que faça sentido, né, engajando as pessoas. É assim que a gente reduz um pouco a angústia provocada pelas altas expectativas que a gente tem, Cláudia. Desculpa, acho que eu falei demais, né, gente? Desculpa aí. Não, imagina, eu estava aqui compartilhando com você aqui. A gente tem criado uma geração de ansiosos, né? Não tem jeito. A inteligência artificial também traz isso, né? Uma velocidade incontrolável de acesso de dados e, enfim, acho que super pertinente aqui, super rico o papo. Bom, para a gente dar continuidade aqui, queria chamar o representante da rede para falar um pouquinho, né, da parte aí de multi-cloud. Então, o relatório também tem essa abordagem ali, né, sobre o desafio, que é ter toda essa integração e manter ali um processo consistente, né, e seguro ali dentro da parte multi-cloud também, para as empresas de médio porte. Então, a gente fala aí dos bigs e também dos menores, né? Como é que a da rede hoje auxilia nesse processo? Queria entender um pouquinho melhor. Chamo aqui para conversar com a gente o Jackson para trazer esse cenário, por favor, Jackson. Só aproveitando o gancho antes da gente entrar na questão de multi-cloud, né? Mas acho que todos aqui passaram, todo mundo aqui comentou referente à questão de POC, né? E não é à toa, inclusive, a gente, sempre quando está na AWS, principalmente ali com a Kari Jung e tudo mais, tem até uma orientação da própria AWS. Pessoal, 2024 foi um ano de POC. 2025 precisa ser um ano produtivo, precisa ser um ano de colocar essas POCs em produção. E, assim, é importante falar também, referente, hoje está no hype Generative AI, a utilização de Foundational Models ali. Mas, pessoal, daqui a um tempo, o Foundational Models também viverá commodity. Todas as nuvens têm Foundational Models. Todo mundo vai poder utilizar. A grande diferença não vai estar no Foundational Model, vai estar em todo o arcabouço que você tem por trás, em toda a orquestração, em todo o workflow. Então, a gente vai sair um pouco, assim como lá, quando surgiu o cloud, não era commodity, depois virou commodity, isso também, em algum momento, vira commodity e você tem que se diferenciar. Aí você tem que entender onde você pode se posicionar para se diferenciar. E daí, entrando especificamente na questão de multi-cloud, né, é interessante o seguinte, entender como que esses movimentos acontecem. Obviamente, é muito mais natural você ver uma empresa de grande porte, uma multinacional, fazendo ali uma adoção de multi-cloud. Isso, na minha visão, acontece muito mais, às vezes, vou colocar aqui 2 fatores. Um dos fatores, por exemplo, até dependendo da estratégia de crescimento que você adota. Por exemplo, geralmente adotam uma estratégia de crescimento inorgânico, através de aquisições. E daí, pessoal, é impossível, não é uma escolha sua não se deparar com ambientes heterogêneos. Você está crescendo inorganicamente. Então, você vai adquirir empresas que estão com outras adoções de outras nuvens e você vai ter que lidar com aquilo. Outro ponto que acaba impulsionando isso é justamente a questão de governança. Então, tem uma governança muito forte ali, um compliance muito forte, que, por exemplo, diretrizes como, cara, eu não posso deixar um vendor lock-in, eu não posso estar num único cloud provider. Eu preciso, por uma questão de compliance e diretriz do negócio, justamente adotar um ambiente heterogêneo. Isso acontece muito. Quando a gente pensa também em resiliência e disponibilidade. Não, meu negócio ele tem que rodar independente se a nuvem A, se a nuvem B ou se a nuvem C está disponível. Tem muito essa questão. Só que, e tem um outro ponto também, é natural, se a gente pegar, por exemplo, até o Maurício da Tela estava comentando sobre a questão de Generative AI com a AWS. Ela ali ficou um pouco para trás, realmente, até porque se a gente pensar, quando deu Hyper, se a gente lembrar do paper lá do próprio Google,
Quando foi lançado o paper do Google, todo mundo pensando na tecnologia arquitetura Transformers, indo atrás disso, entendendo o que é esse novo modelo, a AWS ainda estava engateando. Então, é natural algumas nuvens, alguns cloud providers, se destacarem numa determinada tecnologia. Então, quando você adota esse ambiente heterogêneo, você também se beneficia disso. É importante. Só que aí, quando a gente traz isso para um mundo de uma pequena empresa, uma média empresa, isso dificulta muito essa adoção, pessoal, principalmente pelo overhead de administração. Bem, todo mundo aqui é prestador de serviço e sabe do desafio, não só de você contratar profissionais, como você manter profissionais. Imagina isso num ecossistema heterogêneo. Então, assim, justamente onde a da rede, acredito que todos os parceiros aqui, a gente pode entrar justamente ofertando equipes multidisciplinares. A gente consegue ali pegar esse blocker, pegar essa dor e justamente ali atuar na veia dessa dor, justamente ofertando essa equipe multidisciplinar, até porque ele fica mais concentrado no próprio negócio. E tem um outro ponto que eu coloco, que é justamente, às vezes, até um blocker financeiro. Imagina uma pequena ou média empresa. Ela já não tem um ambiente ali que é muito robusto ou muito grande. Na hora que ela pulveriza isso em várias nuvens, imagina o poder de negociação que ela tem com o cloud provider na ponta. Obviamente, isso cai muito. E daí nós, como parceiros altamente especializados e que a gente tem uma aproximação muito forte, por exemplo, com a AWS, a gente consegue o quê? Destravar incentivos. A gente consegue colocar programas que justamente vai do financeiro e, ao mesmo tempo, também a gente consegue atacar a dor ali da gestão da cloud, justamente a capacidade técnica. Então, acho que, assim, destravando esses dois blockers, a gente consegue ajudar pequenas e médias empresas também a adotar uma estratégia de multinuvem. Só lembrando o seguinte, pessoal, eu entendo hoje que, devido à maturidade das nuvens, dificilmente uma necessidade de negócio hoje não é atendido na escalabilidade que precisa. Então, assim, até cita ali no artigo, ia falando muito sobre a questão de escalabilidade. Acho que dificilmente hoje a gente esbarra nisso, porque assim, as nuvens evoluíram muito. Então, se você pegar algo muito específico que não é atendido com a escalabilidade da nuvem, eu gostaria até de conhecer realmente e entender melhor. Talvez seja algo muito específico, seja mais exceção do que regra. Joia, Jackson, super obrigada. A gente teve, acho que aí um pouco de um contexto aí, né, do seu lado bem interessante, né, falando aí da aplicação. Queria aproveitar para chamar também aqui o Thiago, que ele é Senior Manager da Compass Wall, né, da parte de AI. Thiago, por favor, gostaria de trocar aqui um pouquinho com você, se você puder trazer aqui para a gente, né, falando aí de como estão as coisas dentro de Compass Wall, como vocês estão usando aí, por exemplo, aplicações da Amazon ou Bedrock, para aproveitar todo esse potencial aí, para que as coisas realmente se tornem realidade dentro do cenário que vocês atuam. Obrigado, Carol. Obrigado, time. Primeiro, né, fazendo essa conexão com tudo que foi falado pelos nossos colegas aqui, no nosso cenário, a gente tem trabalhado muito a parte que foi comentada sobre POCs, né? A gente teve uma demanda tão alta de POC no ano passado que acabamos criando uma POC Factory em conjunto com a AWS, onde nós apresentamos e entregamos centenas de POCs no mercado. E ali a gente teve o que foi comentado aqui com os demais, né? Como a gente consegue pegar, né, esse insumo e depois transformar ele em algo produtivo, né? Felizmente, ano passado a gente foi muito feliz na estratégia que criamos para isso, em conjunto com a AWS. E quando a gente fala, né, do Bedrock, né, tem dois aspectos muito importantes para a Compass Wall nesse momento que faz essa conexão com o Bedrock. Né? O primeiro é a nossa forte parceria com a AWS. Né? Isso eu não tenho que falar quando eu lembro da Compass, né? Estou aqui já faz alguns anos. Eu não lembro de outro logo sem ser a AWS quando a gente fala de parceria tecnológica. E o segundo, o pioneirismo que a gente tem feito, né, incorporar a tecnologia de AI e de AI nas soluções que a gente desenvolve para os nossos clientes. Né? Ao longo do tempo, que nem foi comentado muito aqui, nós notamos que era necessário também desenvolver algo para nós. Então, desde 2023, a gente começou a desenvolver uma solução que o nome dela é AI Cockpit. A ideia dela é a nossa plataforma proprietária de engenharia de software. Lá a gente consegue fazer toda essa análise de códigos legados, documentações, com tudo que a gente consegue aumentar a eficiência dos nossos times de desenvolvimento. Hoje, né, os nossos times de desenvolvimento contam com essa ferramenta para ter um plus no seu dia a dia, né?
Então, eles conseguem trabalhar com o Bedrock e também com outras soluções da AWS que fazem esse plano de fundo, né, que a gente vai comentado aqui ao longo do tempo. E assim a gente vai usando AI generativa em todas as etapas do desenvolvimento de software. Quando a gente começa a pensar nos clientes que a gente atende, teve uma demanda muito alta, que a gente foi comentado aqui, para fazer incorporação, reconhecimento, geração de texto, imagem, analisar documentos. Só que ao longo do ano passado, a gente anotou um crescimento do que seria necessário para suportar as questões de agents que foram comentadas aqui. Então, desde o ano passado, com a evolução do Pack Factor, a gente acabou criando uma fábrica também de agents, onde nós utilizamos as ferramentas proprietárias do Bedrock, né? Então, lá tem várias soluções de foundation models. Também tem uma solução própria para criar agents da própria Amazon, né? Plugado no Bedrock. A gente acaba utilizando tudo isso para aumentar, né? E acelerar a entrega de valor para os clientes, né? Utilizando as soluções com um foco inovador. Quando eu começo a pensar nos pilares da indústria, a gente tem atendido muito a indústria de FSI. A demanda ela tem sido muito alta, inclusive de JMBI. Então, nós utilizamos o Bedrock para que ele possa consumir dados existentes de vários dashboards existentes, entre outros cenários, e traga isso em um formato de input, né, e output para quem está na outra ponta. Quando eu penso em óleo e gás também, a gente tem atuado muito nesse setor, tanto na questão de suportar questões preditivas também, mas especialmente na parte de segurança. E quando a gente fala de retail, foi muito comentado aqui a questão de questões voltadas, né, a uma hyper, né, customização, né, na ponta final. A gente tem atuado com isso bastante no mercado brasileiro. E agora, no início desse ano, né, até por causa das movimentações, né, a gente tem entre janeiro, fevereiro e março nas escolas, a gente tem tido um grande acréscimo dessa indústria pedindo soluções para fazer um onboarding de documentos, para fazer matching, para questões de valores, né, sejam que estejam abertos para uma futura renegociação, ou valores para conseguir uma melhor negociação inicial, né? Então, aplicando as soluções baseadas em Bedrock, a gente consegue resolver, né, desafios críticos e conseguir tocar esses setores também. Então, quando eu penso no que a Compass está propondo, né, a gente tem usado o Bedrock com todos os foundation models. Felizmente, né, a gente conseguiu também um troféu de AI Adopter da própria AWS, né, de ser um parceiro principal nessas soluções e de também ser parceiro das empresas que estão desenvolvendo esses foundation models, né? Isso tem nos ajudado muito para conseguir sempre estar ali na pontinha do Bedrock. Então, antes de ter um novo modelo, por exemplo, da AI 21 Labs, pelo fato de a gente ter a parceria com eles, a gente acaba testando, acaba ajudando o Corpora, né, que é a base de idioma, né, para a gente conseguir ter um bom modelo em português também, que é algo muito importante. E, pessoal, é isso que a gente tem feito por aqui. Muito obrigado. Joia, perfeito. Muito obrigada, viu? Acho que para a gente aqui, né, já ir aqui para os fechamentos, encerramentos, né, do nosso papo aqui, queria convidar o representante da Embratel, Késius, né, Késius? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aqui como é que está hoje o cenário dentro da Embratel. Como que as ferramentas da AWS hoje ajudam vocês, apoiam aí, né, no desenvolvimento de soluções de GenAI personalizadas no cenário, no contexto que a Embratel atua? Perfeito, Carol. Bom dia a todos. Quando a gente fala de Embratel, a gente pensa... A Embratel ela é do Grupo Claro, né, e o Grupo Claro ele já vem trabalhando com inteligência artificial no passado para dentro de casa, para os nossos serviços que a gente presta ao consumidor final, né? E todos os nossos hubs de inovação estão envolvidos também. Tudo nasce dentro de casa, vira um produto, é testado dentro de casa para a gente levar para o cliente final, seja um cliente B2C ou seja um cliente B2B, né? Então, começa como um desenvolvimento interno para pensar no futuro. Mas no ano passado, nós lançamos o nosso COI de IA, né, que é o nosso Centro de Excelência de IA, que é justamente esse time que desenvolve internamente as ferramentas para a companhia, pensando também no mercado B2B e fazendo o mesmo trabalho para os clientes, né, pensando no trabalho diretamente com os clientes. Esse time adotou algumas nuvens, como alguns já comentaram, né, aqui a empresa é multi-cloud, né, e de certa forma a gente tem soluções montadas em várias nuvens,
muitas delas estão montadas em cima de AWS, né? E o motivo disso tudo passa por conta do que o Jackson mesmo falou, né? A questão do ecossistema. A AWS ela lança muito serviço novo, muita inovação, muitas ferramentas. E isso daí é importante para a gente pensar quando a gente pensa na continuidade do que a gente está desenvolvendo para o nosso cliente, né? Porque a forma de trabalhar, né, que nós adotamos aqui para cada cliente personalizado é primeiro tentar entender o problema dele, né? E para depois pensar na solução técnica. É um pouquinho do que a AWS chama de working backwards, né? E dessa solução técnica, isso vai nascer como uma POC, MVP, como muitos comentaram aqui, mas no futuro isso daí vai escalar para uma solução de mercado que vai trazer um resultado para o negócio do cliente. Então, a gente não pode estar ali limitado a uma plataforma, a um serviço em específico. A gente tem que estar sempre pensando num ecossistema que vai entregar novas features, novos recursos, até atualizações que a gente vai precisar manter ali em cima daquela plataforma, né? E com base nisso, nós montamos alguns serviços para os nossos clientes que a gente oferece hoje no mercado corporativo, né? A gente tem um serviço que a gente chama Speech AI, que é um serviço de análise de inteligência em cima de atendimento telefônico e atendimento de chat, omnicanalidade de uma forma geral, né? E tem também o PinAI, que é o nosso serviço que ele se baseia em cima das plataformas de mobile, né? Apple Store, Google Play, e ele analisa ali o sentimento do cliente, a pontuação que o cliente coloca ali nas nossas aplicações, na aplicação dos nossos clientes, e aí ele te dá um resultado, te dá um retorno depois dessas informações, e ele abre automaticamente tickets se o cliente estiver reclamando de um problema de acesso ao sistema ou algo do tipo. Então ele já tem uma interligação, uma automação interna de um serviço que antes era prestado aqui dentro de casa por uma empresa, né? E hoje é feito 100% em cima de inteligência artificial. É um serviço que a gente leva para o mercado. Muitos falaram aqui também, né, por base da questão dos dados, né? Os dados estão estruturados, não estão como eles estão. A gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida internamente também, que é o Lakit, que ele é 100% nativo AWS. Então ele utiliza por trás dele, né, o motor dele é 100% ferramentas AWS, já pensando numa ferramenta nativa de cloud, então ela já foi desenvolvida para escalar, né, quando necessário, e quando não necessário ele também vai ter um custo baixo. Então toda essa plataforma ela faz um ecossistema para você poder ter uma governança em cima dos seus dados, para você criar o seu pipe de dados ali de forma orgânica, né? Então isso tudo a gente combina pensando, como eu falei lá atrás, né, no problema do cliente, desenvolvendo a solução e trabalhando ali com esses ferramentais, né? E cada cliente é único, né? Então, assim, as soluções hoje de IA são customizáveis, né? A gente não tem assim, uma solução específica para o mercado como um todo. Todas elas a gente tem que sentar, estudar, entender a necessidade do cliente, entender a necessidade do negócio dele para a gente poder adequar aquela solução à oferta, né? À necessidade do cliente, né? Então, de certa forma, exemplos também, né? A AWS, que a gente utiliza de ferramental, como baseando aí no caso da pergunta, né? Tem muita utilização do Bedrock para testar os modelos, para fazer uns MVPs, para usar os LLMs ou SLMs, né? Mas também a gente utiliza o SageMaker, por exemplo, para poder criar o próprio modelo do cliente, fazer um fine tuning em cima de um modelo existente, dar uma trabalhada para ele ser algo específico daquele cliente, né? Toda a parte de Data Lake, como eu falei, utiliza a nossa ferramenta, então tem todo esse ecossistema integrando ali. Então a AWS foi muito estratégica para nós, né? A cloud como um todo é estratégica para inteligência artificial, porque ela te entrega todos os recursos que você precisa para criar o modelo, né? Para você criar uma solução de inteligência artificial de forma prática, rápida e escalável, né? Então é muito importante. Né? Por exemplo, no reInvent, no final do ano passado, a AWS lançou uma ferramenta de migração de workloads de VMware para o EC2. Né? Então, aqui a gente já vê ferramentas sendo criadas justamente para poder apoiar também uma tomada de decisão, uma mudança estratégica, uma migração de um on-premise para a nuvem. Né? Então, não só nós estamos criando para os nossos clientes, mas também tem ecossistemas de parceiros, ferramentas de parceiros sendo lançadas que vão ajudar aí nessa transformação digital dos nossos clientes.
Legal, muito bom. Bom também entender um pouquinho de Embratel e ver como vocês estão posicionados. Queria chamar aqui a Adriana para a gente já, né, para a fase final aqui do papo de hoje. Adriana, né, para fazer o encerramento, falar um pouquinho aí, Adriana, do que você, né, dentro do estudo, dentro de tudo que a gente conversou aqui hoje, o que você já pode trazer aí para a gente, o que você espera, né, do setor aí para 2025, para a gente deixar aqui uma provocação final e encerrar o nosso papo de hoje. Adriana, por favor. Bom, Carol, a despeito das previsões pessimistas, né, em relação à nossa economia, eu estou otimista. Eu acho que vai ser um ano bastante dinâmico. Espero que de muitos e muitos negócios aqui, para os meus colegas aqui que estão, os fornecedores que estão aí nessa frente. Então, eu acho, como o Maurício falou, né, o ano já começou acelerado, né, com grandes possibilidades. Essa bobagem, né, essa tolice que dizem o Brasil começa depois do carnaval, não sei para quem, para a gente, para a tecnologia, isso não é uma verdade, está todo mundo trabalhando árduo aqui, né? E aí, como vocês disseram, né, eu espero em 2025 sim ver soluções de Generative AI em produção. Eu acho que, como o Maurício falou, a gente aterriza, é o momento de aterrizar. Espero ver casos de uso mais sofisticados, né? Além, né, de atendimento. Eu vejo muito valor, mas acho que a gente tem muitas outras oportunidades para a tecnologia, para a Generative AI, permear todos os departamentos da organização. Inclusive, mudar a forma como tecnologias, áreas de TI trabalham, né? Então, eu acho que vai ser, de novo, um ano intenso, de muito trabalho. Os fornecedores aqui, eu acho que tem um papel fundamental, porque a gente tem, na verdade, eu vejo dois cenários possíveis, né? Eu vejo executivos que estão muito entusiasmados com a tecnologia, aplicam de qualquer maneira, querem ver a aplicação, e aí, como o Maurício contou, se frustram, porque não tem retorno do investimento, e aí vocês vão ajudá-los realmente a identificar oportunidades, como muitos falaram aqui, dores de negócio, oportunidades de negócio, que de fato podem ser resolvidos usando Generative AI. Do outro lado, nós temos os grandes céticos, né, que ainda também estão que não superaram aquelas barreiras que eu citei. E vocês também vão ser fundamentais na orientação, para ajudar a criar business case que, de fato, tenha retorno de investimento. Então, eu acho, gente, que vai ser um ano promissor, de muito trabalho, espero, então, que de muitos negócios e grandes oportunidades, e vou ver mais casos de uso, de sucesso e tração de Generative AI. Enfim, vou ver, eu acho, esse ano. Com certeza, Adriana, todos nós. Acho que vai ser um ano incrível aí, é o que você falou, né? Também acredito super nessa teoria de que as coisas estão super aquecidas, não tem essa de carnaval, não. A gente veio aí em fim de ano corrido, já começou com muita gente trabalhando, muitos eventos já, tendências, muita coisa acontecendo. Com certeza vai ser um ano incrível. Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês, tá? Todos aí super bem-vindos. Foi uma troca rica, com muitos insights. Eu mesma aqui anotei várias coisas, espero que todo mundo tenha aproveitado, tá bom? Encerro aqui o papo de hoje, convidando, né, o pessoal que não está aqui no papo de hoje, não teve acesso ao relatório, que entre no site da TGT e ESG e que consiga ali ter acesso a esse material, sem dúvida alguma, muito rico, tá bom? Queria novamente aqui, né, agradecer vocês e convidar o pessoal aí para um próximo papo. A gente agradece, né, pela presença e até a próxima. Sem dúvida alguma, a gente vai ter ainda muitos conteúdos aí para trocar e muito conhecimento aí para colocar em debate, tá bom, pessoal? Um abraço, brigadão pela participação de todos vocês.